Na manhã desta quarta-feira, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados aprovou o requerimento para consulta pública para saber o que o povo brasileiro acha da possível saída do X do Brasil. Entendeu o tamanho do problema que não para de crescer? Os parlamentares aprovaram por 22 votos a 2 a possibilidade de convidar todos os envolvidos nesse escândalo, como os jornalistas que fizeram as primeiras denúncias e os funcionários do X, para explicar tudo direitinho e mostrar os documentos. E isso vai acontecer com a promessa de que esses funcionários não sejam prejudicados ou perseguidos pela justiça brasileira. Provavelmente será uma audiência por videoconferência, uma vez que Elon Musk já disse que pretende proteger os seus funcionários antes de descer a chibata, descer o pau. Imagine como deve estar a cabeça do lado brasileiro, se é que sabe que o que está sendo dito é verdade. Será o fim de tudo que o país está vendo acontecer durante todos esses dias. Alguns parlamentares se pronunciaram nessa quarta-feira sobre esse assunto, que se agrava a cada momento. Veja. Eu, como brasileiro, me sinto muito envergonhado. Quer dizer que então ele precisa retirar os funcionários dele que trabalham no Brasil para a segurança deles. Quer dizer, ele está com medo de que essas pessoas não tenham o direito de se defender. E esse é o princípio da democracia. Você pode falar a maior bobagem do mundo, mas eu, defendendo a democracia, eu tenho que defender que você tem o direito de falar. E que, se você cometeu algum crime, injúria, difamação, perjúria, qualquer coisa, que você também tem o direito de defender, assim como eu. Se você me ofendeu, eu tenho que procurar justiça para me defender. O que não pode, o que a gente é contra, são essas arbitrariedades, que sejam retirados os perfis do ar sem o devido processo legal. Disso eu conheço, porque eu estive à frente da Secretaria Especial da Cultura e as reclamações eram imensas de que meu perfil foi cerceado, minha monetização caiu. Nós temos jornalistas exilados. Eu não vou entrar nessa seara porque ela é muito profunda, mas de fato o que a gente precisa hoje é fazer uma análise profunda dessas denúncias e chegar ao fato, o que de fato aconteceu. Eles foram cerceados, houve um pedido da justiça para quebra de sigilo, né, para acessar dados de usuários. Isso é proibido por lei, nós temos o Marco Civil da Internet garantindo isso. Então, é um momento muito sensível. A gente sabe que isso hoje está difundido no mundo, isso já não é mais uma questão que a gente está falando só do Brasil, justamente por se tratar do Elon Musk. E eu espero que desse caos a gente chegue numa ajuda para a nossa democracia, porque a gente está precisando. Esse é o deputado federal Mário Frias, do PL do Rio de Janeiro. E a comissão está andando na Câmara a passos bem largos. E você viu que foi aprovada com ampla maioria, e os efeitos começam a ser sentidos e de maneira muito rápida. O projeto da regulamentação da internet e mídias sociais, por exemplo, que o governo e o Supremo queriam tanto, deu para trás, afundou de vez. O presidente da Câmara, Arthur Lira, enterrou o projeto do jeito que está. Não vai mais colocar para votação, dado a repercussão negativa que o caso tomou. Veja o que ele disse. Não é o relator, é o texto. O texto foi polemizado. Não precisa, é o que o texto não tem. O texto teve os problemas daquela comissão, daquela agência reguladora, de todas as versões feitas e praticadas pelas redes sociais com relação à falta de liberdade de expressão, à censura. E quando um texto ganha uma narrativa como essa, ele simplesmente não tem apoio. E não há uma questão de governo e oposição. É uma questão de individual, posição individual de cada parlamentar que se expressa de acordo com a sua vontade. Os líderes não conseguiram colocar isso em votação e não conseguiram colocar isso na discussão de hoje. Então, perdermos tempo com a discussão que não vai à frente será muito pior do que reunirmos, fazermos como sempre fizemos, com muita tranquilidade e transparência, grupos de trabalho para assuntos delicados na casa que sempre tiveram êxito. E esse será um também que eu espero que tenha. Viu aí como o clima está mudando, como a coisa toda está virando? Arthur Lira tentou amenizar, dizendo que não se tratava do relator, o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, e jogou a questão em cima dos deputados que não fecharam o acordo. E não fecharam por quê? Unicamente por causa da repercussão negativa. Enfim, parece que todo mundo entendeu. Quem votar nesse projeto nunca mais será eleito. Vai para a gaveta à espera de texto melhor, mais bem trabalhado, preparado, discutido, como deve ser.
mas do jeito e com a pressa que queriam, nunca mais. Ou seja, a esquerda não soube comer esse prato e está se lambuzando toda. Armaram uma tremenda lambança e agora precisam salvar o que restou. No Senado Federal, a história não é diferente. Embora Rodrigo Pacheco, ingenuamente, ainda fale em panos quentes, até ele já sentiu que não vai dar para segurar. Os senadores viram a oportunidade que esperavam, até mesmo aqueles que dependem de decisões da justiça. Viram que a situação ficou insuportável e que desta vez o adversário, nessa questão, é muito forte. O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, tomou a tribuna para mandar um recado sério. Segundo ele, a decisão de investigar Elon Musk por expressar opiniões críticas revela um panorama alarmante de arbitrariedade e supressão da liberdade de expressão. Veja. O ministro interpreta críticas como ataques pessoais e ilegais. Interpreta a liberdade de expressão como crime. Isso é nada mais, nada menos do que censura e atinge um pilar importante da democracia, que é a liberdade de pensar e dizer. Intimida vozes contrárias em claro detrimento dos direitos assegurados pela Constituição. Cadê a separação dos poderes, quando um único ministro do Supremo Tribunal Federal toma decisões assim? Isso, é claro, já vinha acontecendo e já havíamos evidenciado aqui neste plenário a tendência de utilizar o judiciário como ferramenta para silenciar os opositores e críticos. A denúncia de Musk, com a publicação dos pedidos de dados privados dos usuários, colocou a descoberto o que de fato sugerem as intimidações e prisões. É preocupante constatar o uso do poder judicial para regular o discurso nas redes sociais. Isso não apenas coloca em xeque a separação dos poderes, ao permitir que um único ministro do Supremo tome decisões de grande impacto sem um contrapeso aparente. A longo prazo, tal conduta ameaça erodir a confiança pública nas instituições judiciais e na própria essência da justiça.